Boa noite, amém? Glória a Deus, querido. A gente teve uma semana muito gostosa essa semana, correria boa, uma semana cheia de milagres, né, papais? Em nome de Jesus. Pessoas que estão assim, crendo que o Pai está fazendo coisas grandes. Estive ontem ministrando numa igreja Nazareno, que é uma segunda igreja da pastora Kate. Estava lá só o templo, o pessoal quebrando tudo. Foi um tempo muito bom, semana boa. O Pai está fazendo coisas tão grandes. Tivemos juntos aqui quando pastores. Aí hoje a gente está aqui na casa de oração celebrando mais uma noite. Estamos com os amigos, pessoas aqui. Cadê o Rodrigo? Veio, Rodrigo? Conseguiu vir? Aí ele aí, ó, Rodrigão. Gente, quem gostou do meu cabelo aí foi ele o culpado, gente, ó, meu barbeiro veio aqui. Agora é barbershop, né? Desculpa, né? Barbeiro é do tempo do meu pai. Cadê também o seu Vitor e a família? Seu Vitor, cadê o seu Vitor? Aí, gente, esse aqui é o síndico lá do prédio Itália, lá do pastor Andrés e Renata, e também os de vocês são Itália também? É, né? O condomínio lá da Eric e do Wagner. Se eles estão, depois a gente vai orar por vocês. E fora também os visitantes. Uma noite muito gostosa. Gente, eu vim aqui falar algo para vocês. Eu sinto que tem uma nuvem aqui que eu estou tentando falar, mas eu estou sentindo que tem alguma coisa aqui muito forte. Quem sente aqui uma glória aqui em nome de Jesus? Eu sou do tempo antigo. Quando eu sinto a glória, eu fico com medo de me mexer, sabia, gente? Eu fico com medo de me mexer. Eu falo assim: Senhor, está tudo certo. Sou eu que prego os meus. Domingo passado, quem estava aqui domingo passado? O Espírito Santo não queria deixar eu ministrar, né, gente? Viu? Eu sentei lá e falei: pode ir, o microfone é seu, né? Tudo certo. Hoje ele está deixando, a gente vai seguir. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1, verso 1. Jó 1, 1. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Jó 1:1. Dá uma carona aí, abre a sua Bíblia, ligue ela. Parabéns pelo Onda ontem, vocês estão quebrando tudo. O Onda está muito sério. Ontem eu falei uma coisa para os pastores, repito para vocês. Ontem, com aquele frio, com aquela chuva que estava, os aplicativos de carro aí caríssimo, e vocês vieram e encheram a casa. Ontem eu falei: vocês estão consolidados, porque ontem estava super dinâmico, estava caro, e vocês vieram. Vamos aplaudir o Senhor por esses jovens dessa casa aqui. Aplaude o Senhor por esse ministério. Parabéns, gente, parabéns. Fiquei impactado, muito legal, muito de Deus, muito top. Deixa de vir não, gente. O Onda é nossa, a onda é para a gente surfar. Amém? Jó 1:1 diz assim: havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia Deus e se mantinha afastado do mal. Pula para o verso 8. Então o Senhor perguntou: você reparou, isso falando para Satanás, em meu servo Jó? Deus, o Senhor falando para Satanás: não há ninguém na terra como ele, é homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Aí pula para o 42, pula para o 42 aí, 42. São os textos chaves desse, tem um também aqui, mas o 42, verso 5, me perdoa, 42 verso 5. Diz assim, ó: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Aleluia. Eu vou repetir isso aqui: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia, aleluia. Olha a revelação, olha a manifestação do Pai. O livro de Jó é conhecido por umas coisas muito fortes. Eu preciso falar para você rapidamente aqui. O livro de Jó é um livro que alguns estudiosos e algumas pessoas acreditam que não foi um livro escrito por homens. Foi um livro escrito por foi uma história. Foi uma história, e uma história bíblica que não tem a ver muito com o acontecido. É um dos capítulos e livros mais conhecidos depois de Salmo 23 e o 91.
Você quer perguntar, todo mundo fala: ih, fulano de tal tem uma paciência de Jó, não é assim? Tem esse nome. O livro é conhecido por paciência e sabedoria. O livro de Jó, ele se desenrola numa conversa de quando a gente ora, chegamos. Eu até falava isso para os príncipes essa semana. Quando a gente ora, os anjos do Senhor levam nossos pedidos. E aí nesse caminho, Jó 1 fala isso, nesse caminho do pedido também sempre vai Satanás. Porque quando você ora, quando você pede alguma coisa, Satanás vai junto. E esse nome Satanás significa Rassatã, que vem dizer advogado de acusação. Então todas as vezes que você se coloca em oração e em petição, Satanás vai também com as suas culpas aí também levando. É por isso que você, antes de orar e pedir alguma coisa séria, se arrependa, confesse e deixa, porque esse alcança a misericórdia. A verdade é que todas as vezes, e você, quando clamamos, Satanás vai ver o que estamos levando para Deus, para chegar lá e fazer. Deus se antecipa e ele fala o seguinte: e aí, quando chega junto, já Satanás do trono, fala assim: e aí, viste meu servo Jó? Ele já se antecipa. Ele fala: eu estava rodeando a terra, dando umas voltas, dando uma olhada. Satanás está sempre olhando o que a gente está fazendo. E aí ele vai lá e deu uma olhada e falou assim: ó, Deus já falou, tu viu meu servo Jó? Porque Deus viu que na verdade ele já estava de olho em Jó. E aí, a história é muito conhecida, eu vou passar rápido por ela. Quando na verdade você conhece, Jó era um homem muito próspero, e Deus dá testemunho de Jó. É um dos únicos homens que Deus dá testemunho. Olha que coisa linda. Imagine você, o seu nome, Deus falar assim: já viu o João? Já viu o Kleber? Já viu lá o Alessandro? Já viu o Emerson? Imagina esse nome aparecer: um servo íntegro, temente a Deus e que desvia do mal. Eu fico imaginando o próprio Deus dando testemunho. Esse homem era muito sério, era muito top. E aí Satanás fala assim: mas na verdade, como é que não pode ser tão top assim? Na verdade, a Bíblia, a mensagem diz assim: ele é do jeito que é contigo, porque ele é mimado. Gente, isso é muito forte. O que você chama de bênção, Satanás fala para Deus que é mimo. O que você está achando que você é super abençoado, Satanás está lá reivindicando e fala assim: ó, tu está dando muito mimo. E quem dá mimo é um pai descontrolado demais. Porque pais corrigem, dão mimo também carinho. Só que ele está colocando a comum de Deus o seguinte: ele só é quem é porque ele está ganhando muitas coisas do Senhor. Isso me assusta. Por quê? Porque você já começa a perceber que Satanás, ele não encontra uma brecha para pegar Jó, mas ele pega aquilo de Jó que tem de bom e tenta quebrar ele. Eu queria lhe falar uma coisa hoje aqui. Na verdade, isso prova que nem sempre pessoas que estão passando por dificuldades é porque erraram, mas é porque são muito abençoados por esse Deus. Eu vou repetir, que tem gente que está dormindo um pouquinho. Tem gente aqui que é muito abençoado e está passando prova e evento porque é muito abençoado. Aí você vai entender que na verdade o inimigo, ele se perturba porque Deus tem abençoado esse povo. E quem é os abençoados aqui do Projeto do Vivo aqui? Quem é? Quem são? Aleluia. E aí, o que me chama a atenção é que Jó era um homem que ele era se antecipava tanto para governar, que ele tinha muitas coisas, muitos bens. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 juntas de boi. Um homem que tinha 7 filhos e 3 filhas. Um homem que tinha muitas riquezas. Funcionários ele tinha a perder de vista. Era o homem mais rico do Oriente, era um homem que tinha muita prosperidade, e esse homem, Satanás já estava de olho nele. E aí tem uma coisa interessante, porque ainda tinha mais: ele sacrificava pelos filhos, pelos pecados que os filhos poderiam cometer. Ou seja, além de tudo, ele cercava qualquer problema que havia. O inimigo vai lá e perturba ele. E essa história de Jó é a história mais usada, sabe por quem? Pelos ateus. Quem já viu os ateus aqui pegando esses textos? Já viram isso? Os ateus, os textos que eles mais pegam. Como pode o Deus que diz que ama pegar alguém que está fazendo tudo certo e sacrificar
e deixar sofrer. E é interessante porque a tese deles ficam passeando por esse livro. O livro de Joel é muito discutido. Por quê? Porque pessoas boas também passam por dificuldades. Olha aí, ó, Deus está falando. Pessoas honestas também passam por problemas. Pessoas que estão fazendo tudo certo também passam por dificuldades. Mas eu não queria falar só sobre isso, não. Eu queria falar alguma coisa muito forte aqui que tem mexido comigo nesses dias. Na verdade, quando eu leio esse texto aqui, quando eu leio um pouquinho desse texto aqui, eu vejo que, na verdade, alguns homens na Bíblia, eles se referiram ao quê? Falou: Senhor, eu sou íntegro, eu sou justo. Davi mesmo recorreu a Deus, confiando na sua própria integridade. Salmo 26 vai falar disso. Você vê que, na verdade, integridade é uma das coisas mais legais que tem, porque eu sou íntegro, eu sou justo, eu sou um cara que estou na reta. E aí, tem uma coisa muito forte. O versículo 42 diz assim: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E eu quero falar uma coisa para você, para te chamar a atenção. Como pode alguém que é íntegro e justo, temente a Deus, se desvia do mal e não conhecer a Deus? Como pode alguém que é dizimista, coloca lá em cima a oferta no altar, vai para a igreja, leva a Bíblia, está arrumado, está bem, está tudo certo, não tem uma vida dupla, não faz nada de errado, mas só conhece Deus de ouvir falar? Como pode alguém que faz isso tudo para Deus, mas não conhece Deus? Quem está entendendo a mensagem aqui? Ou seja, isso aqui me traz uma reflexão. É possível eu estar fazendo tudo certo e não conhecer o Deus do qual eu sirvo? É possível eu estar exatamente no centro da vontade de Deus, mas não conhecer o Deus do qual eu estou adorando? Eu costumo dizer uma coisa: eu já estou no nível, acredito que muitos aqui, que eu já não posso mais falar que Deus não existe. Ah, mas é claro, tu é líder de uma igreja. Não, quem já viu aqui o documentário de Billy Graham, chega uma hora do seu ministério que ele está bombando, o que acontece? Ele tem dúvida de tanto que ele ouve, se realmente ele está certo o que ele está pregando. Lembra disso? Isso é certo. Quem aqui já não passou por algum momento da vida e falou assim: será que Deus realmente existe? Por que está acontecendo comigo? Parece que ele não está nem olhando. Por que às vezes a gente está numa situação tão complicada que a gente fala assim: meu Deus, será que realmente o céu está lá ou Deus está dormindo? E aí eu descubro algumas coisas aqui, que na verdade a minha vida vai chegar uma hora que Deus pode precisar mexer em algumas coisas para que eu não conheça só Ele de ouvir falar, mas que verdadeiramente meus olhos o veem. E aí tem uma coisa que eu também aprendi na caminhada da vida, além das experiências que eu tive com Ele, eu vi coisas assim, coisas que o homem naturalmente não viria. Eu estava indo, algumas pessoas já sabem dessa história, mas vale a pena contar aqui. Eu estava indo uma vez, estava gravando o meu CD, meu trabalho. Eu estava numa festa, no almoço, e aí nesse almoço a pessoa entendeu tudo errado que eu estava fazendo, que nós combinamos um dia para estarmos lá mixando o trabalho, finalizando. E aí ele entendeu que era tipo naquele dia que eu falei: ó, a gente antes de sair de casa, a gente combina, pode acontecer alguma coisa, algum trabalho, você ou eu, o estúdio ocupado, a gente combina. Ah, ok, estava registrado no celular. Ele vai para o estúdio fazer um trabalho e começa a mexer no meu trabalho. Só que ele me liga, pensa numa pessoa assim falando barbaridades. Como é que pode? Isso é papel de moleque, você não está aqui. Eu falei: o que houve, cara? Eu falei: tá brincando? Qual é, amigo? Não, você marcou comigo e não veio. Mas ele falou tanta coisa que a lágrima escorreu assim. Eu estava numa festa, eu comecei a chorar. Eu falei: que isso? Que afronta é essa? E aí ele começou a falar um monte de coisa assim pesada. Falou: poxa, eu estou aqui, não precisa vir mais não. Eu falei: não, amigo, a gente não combinou tal. E não deu, ele não queria me ouvir. Mas aquela voz de ira, eu peguei para minha esposa e falei assim: filha, eu vou ter que ir lá pelo menos para ir lá explicar para ele que não foi isso e mostrar o zap. E ele pegou: não precisa vir mais não. Eu saí, deixei ela lá na festa e fui até lá na Ilha do Governador. Quando eu chego lá, ele já estava diferente, já estava calmo.
Mas antes de eu chegar, aconteceu algo esplêndido. O posto, para quem mora em Pavuna sabe, aquele posto Forza que tem antes da entrada da Vermelha. Quando eu paro para abastecer ali, estou abastecendo, chorando, triste, porque eu falei: Senhor, por que essa afronta? Por que isso? Eu estou gravando um projeto para abençoar mais vidas, que eu dou muitas palestras, então eu levava esse CD para gravar, para vender e para demonstrar o trabalho também. Nisso que eu falo isso, daqui a pouco vem um bêbado andando pela rua em zigue-zague, tem. Só que de repente ele mira meu carro, e aquele homem bêbado, trêbado, totalmente bêbado, e ele vem sambando daquele lado, e ele vem na direção do meu carro. Eu falei: Senhor, por favor, já estou triste, não manda ele para cá não. E ele vem, para na porta do meu carro, coloca a mão no meu braço. Eu falei: Jesus. Ele fala assim: estão querendo derrubar você como derrubaram as torres gêmeas, mas eu sou contigo. Falei: mas ele não estava bêbado, Senhor? E o homem mudou o semblante, com a mão. Sinta a presença de Deus aqui, aleluia. E ele tocou e falou assim: estão tentando te derrubar porque sabe o que você é e o que você vai fazer, mas pode deixar que eu já fui lá e já tomei conta dessa situação, porque eu sou contigo. Vão tentar te destruir muito nessa terra, mas pode ficar em paz, porque foi eu que te levantei. E aí eu comecei a chorar. Eu falei: quem é esse homem que estava bêbado e agora está assim? E ele entregou uma série de coisas na minha vida, e começou a entrar num profundo, entregando na primeira pessoa. E aí de repente, quando ele acabou, que ele ia sair, eu travei o braço dele. Eu falei: isso é guerra de vaso, a gente vai resolver essa parada agora. Quando ele tentou sair, eu falei assim: quem é você? Aí ele abaixou a cabeça: eu sou um diácono da Assembleia de Deus afastado. Falei: você era, porque Deus não mandaria ninguém perto de mim se não fosse para mudar a história da tua vida. Falei: se é guerra, então vamos ter guerra agora. Aí eu já estava empoderado, Deus já falou comigo, já estava todo certo. Eu falei: agora é só ir lá mesmo. Botei a mão no braço dele, entreguei para ele uma palavra. Ele começou a chorar. Também cortou lá, como diz, né? Cortou lá, cortou cá, vai dar tudo resolvido. Quando eu acabo de falar isso, o pessoal fala: para de perturbar o cliente. Ele sai de novo cambaleando. Ele voltou. Eu acabei de abastecer, paguei, encostei o carro ali, comecei a gritar dentro do carro. Falei: Deus, batendo no volante, glórias ao teu nome que tu existe. Tu usaste mesmo um homem embriagado para falar comigo, aleluia. Deus vai fazer isso com você se preciso for. Falei: que é isso, pai? Comecei a chorar, porque eu falei assim: que glória é essa? Isso aqui é complicado, porque eu falo assim: como é que pode? É isso mesmo, apóstolo, que papo é esse? Ele estava bêbado, Deus vai usar alguém que está impuro? Filho, você sabe o texto conhecido que a gente usa para tudo: se Deus usa mula, Ele vai usar também qualquer um que está. Lembra também que eu ministrei aqui, você lembra também de quando também Jonas foge? Deus usou o que? Um grande peixe para levá-lo. Eu já disse para você que Deus usa o sistema de Uber. Lembra disso? Deus usa quem está mais perto, filho. É por isso que Deus tem usado algumas pessoas impróprias para ser bênção na tua vida, porque Deus usa quem está mais perto, disponível para ser usado e ser manifestado. Deus não vai esperar muita distância. Já teve casos de eu chegar no lugar e a pessoa começar a falar na minha cara algumas coisas assim: como é que pode? Ela não sabia. Isso é uma das experiências que eu estou contando. Eu teria várias para contar aqui. Inclusive minha esposa fala que na minha testa está escrito assim: aceito profecias. Gente, em qualquer lugar, eu sento para tomar um café em São João, numa cafeteria que eu gosto muito ali. Cafeteria, né? Eu estou falando besteira. Amém, um balcão. Eu gosto daquele café de marca, daquela prata, aquele café Equador, moe na hora, aquela coisa toda, gente passando. Eu gosto desse negócio assim. E aí eu estou parado lá, daqui a pouco está um homem me olhando. Eu falei: lembra da regra? Como é que é a regra? Passou de 3 segundos te olhando, é profeta, sim ou não? Eu falei: esse irmão está me olhando muito. Quando ele virou, eu tentei virar 2 vezes, olhar para ele, ele estava me olhando, não deu, o olho cruzou, ele falou: e aí? Como é que está a obra de Deus lá? Eu falei: eita, Deus de poder. Aí ele falou assim: eita, que isso? Dentro ele no balcão assim, eu aqui. Eita, que coisa forte.
Aí a apóstola comprando umas coisas lá e eu lá. Eu falei, gente, que vergonha. O cara começou a entregar minha vida inteira. Aí de novo também eu falei, agora é minha vez. E você também, peguei. Eu não aguento, gente, eu não aguento. A última para contar aqui. A gente estava para começar a Deus mudar a nossa história, a questão de templo. Esse dia foi maravilhoso. Esse dia ela riu na minha cara, mas até eu ri. Esse foi demais. A gente estava parando um posto, aquele posto ali, quando a gente vai para o Apóstolo, a gente para para abastecer, na Dutra. Quando eu paro ali, veio um moço vendendo doce. Quando ele para, um docinho para ajudar. Aí quando ele falou o docinho, que ele me olhou, eita Deus de poder. Aí eu falei, cara. Gente, eu falei, Jesus, cara, eu estava abastecendo lá. Aí ele para e fala, e aí? Tá com um templo só, tá com uma igreja só. Vai ter várias. Eu gosto de profeta que não dá bom dia nem boa tarde. Ele já vai de papo reto. Tá com um só, mas tem muito mais. E outra coisa, hein? Se prepara. Aí até tirou uma onda. O carro nesse não, nesse carro aí não. Eu tô vendo outro carro. Quer que eu fale a cor? Falei, marrento, cara. Acertou na cor. Depois ele chegou e falou assim: tem um templo grande aí, ó. Um templo grande assim, ó. Bonito assim, ó. Grande assim, ó. Ó, negócio assim. Chinelo, calça de tergal, negocinho de doce. Aí pra piorar, tá legal o vaso do vendedor de doce. Veio o frentista. Eita, que mistério é esse, Jesus? O cara com a roupa do BR, cara. Aí voltou, ele chegou, sentiu agora e voltou. É muito poder que tem aqui. Aqueles que eu gosto, gente, eu gosto demais disso. Eu gosto. Eu sei que o frentista chegou, deu uma rodopiada que não podia, tava com BRzão aqui, né, gente? Aí deu uma rodopiada, virou, já voltou. Enfim, eu não posso mais não acreditar nesse Deus Todo-Poderoso. Eu quero saber aqui quantos também não podem mais discordar e acreditar que Deus não está. Quem crê que Deus está aqui? Quem crê que Deus fala com você? Quem crê que Deus pode começar a falar com você até na rua, no ônibus, no trabalho, no mercado? Quem crê que Deus pode começar a se manifestar de forma poderosa aqui? Eu quero só saber dos manifestados que creem. Você pode receber um telefonema, você pode receber um e-mail, você pode receber um zap com uma palavra que vai desatar a tua vida. Se você crê, aplauda ele bem forte, que Ele está aqui. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Eu gosto, sabe por quê? Porque tem homens que na verdade a gente descobre na caminhada que Jó, ele viveu uma experiência marcante na vida dele, porque ele era dizimista, ele colocava coisas no altar. Jó, ele tinha uma vida completamente ligada com Deus. Jó, ele ia para a igreja. Jó, ele cuidava de pessoas. Jó, cuidava da sua família, mas ele não conhecia Deus. Sabe o que esse texto me chamou a atenção? É porque na verdade Deus, Ele não quer só o que você tem e nem parte do que Ele te deu. Ele quer que você o conheça de verdade, em espírito e em verdade. Deus está aqui querendo se manifestar para os filhos. Quem está comigo aqui? Já recebemos tantos testemunhos aqui de pessoas que estão vivendo experiências marcantes. Pastores que já chegaram aqui, já desataram pessoas que estavam com depressão, outros que vieram ao encontro. Deus está fazendo milagres e maravilhas. Sabe por quê? Porque Deus está guardando ansiosamente. A expectativa de Deus é grande para a manifestação dos filhos. Esse é o mês, sabe de quê? Que você não precisa pedir nada, porque filhos que se manifestam no reino, o Pai cuida de tudo para ele. Filhos nos quais vai em direção a Deus, Ele mesmo cuida deles. Não há necessidade de eu me preocupar com aquilo que eu preciso, porque dificilmente alguém não se agrada do Senhor e Ele não satisfaz o desejo dele. Na verdade, o que o Pai quer dizer aqui para a gente é que a gente precisa entender que eu só preciso ir em direção a Ele, que o resto Ele faz comigo.
Agora pensa uma coisa: íntegro e justo. Você tem noção do que é isso? Deus chamar de íntegro e justo. Íntegro é alguém que é reto no seu caminho, é alguém que obedece, é alguém que não tem problema com obediência. Ontem eu bati um papo muito lindo com um filho dessa casa, com uma filha. Eu falava o conceito da obediência. Olha só onde esse homem estava metido. Deus deu o testemunho dele. Eu falava sobre obediência. Obediência é uma coisa que a Bíblia mais fala e você precisa ter. Agora eu falei para ele assim: mais do que ter obediência, você precisa ter entendimento. Repita, repita comigo. Deu branco, gente. Entendimento, obediência e entendimento. Fala obediência e entendimento. O que é isso? Na verdade, obedecer é o primeiro nível do entendimento. Mas vamos lá, pensa comigo. Você, quando era pequeno, teu pai falava para você assim: filho, não mexe aqui. Enquanto seu pai estava perto, você mexia? Não, até porque você não queria ficar sem mão, não é isso? E quando ele saía, se você quisesse mexer muito, você ia fazer o quê? Não mexia? Então você é obediente até quando o pai está perto. Quando ele sai de perto, se você não entender, você não é um obediente. Logo, na verdade, o entendimento é mais forte do que a obediência, porque obediente é igual na época da escravatura. Aqueles homens, eles eram obedientes porque eles queriam fugir da dor. Tem gente que é obediente porque quer fugir da dor, mas não entendeu que na verdade o entendimento me faz ser próximo do Pai. Quem hoje quer ter muito mais entendimento do que ter contato só com a obediência? Quem quer isso aqui? Eu quero estar longe do meu pai no sentido físico e mesmo assim ser aquele homem que tem um entendimento. Isso aqui é libertador. Deus está dando testemunho desse camarada aqui. Fala assim: esse cara é um cara íntegro, esse cara aqui é um cara obediente, é um cara que pode pedir o que quiser que ele faz, mas mesmo assim isso não priva dele. Agora é interessante, esse é o mês da manifestação. Esse é o mês que o Pai quer fazer o que com a gente? Ele quer abrir nossa visão. Ele quer o quê? Você lembra quando Agar, Deus manda Abraão, manda tirar Agar e seu filho Ismael dali da casa, e foi duro para Abraão. Eles estão no meio do caminho no deserto, e eles sentem sede, o filho sente sede, e aí eles vão passando pelo caminho, e no meio do caminho, ela não enxerga que tem uma fonte, ela não enxerga que tem uma fonte. A Bíblia vai falar que no meio do caminho, Deus abriu a sua visão, e ela enxerga uma fonte. Aí sabe o que eu tenho entendido nesse tempo, o tempo da manifestação? Que na verdade, o que está faltando para mim e para você, para a gente ter água no meio da caminhada, suprimento, não é na verdade que Deus precisa gerar uma fonte, Deus precisa abrir a sua visão. Isso aqui é libertador, filho. Tem gente orando por fonte aqui, não tem? Talvez não precise, talvez Deus precise abrir a sua visão. E eu quero profetizar aqui nessa noite, que eu não sei o que você está orando, mas talvez Deus não precisa botar fonte nenhuma no seu caminho e no deserto não. Ele só quer abrir a sua visão para você enxergar o que já está no caminho. Aleluia. O que é que você está buscando? Qual é o sonho que você está buscando? O que você está planejando? O que você está buscando? Que na verdade está ligado ao quê? A Deus só abrir a tua visão. Agora interessante também, porque na primeira tempestade dos filhos, dos discípulos, quando Deus manda passar para o outro lado, ele vai e sobe para o monte, fica na parte alta e fala assim: atravessa para o outro lado. Interessante que ele vai e passa e manda passar para o outro lado, ou seja, vai para o outro lado. Se Deus mandou você ir para o outro lado, pode ficar em paz, que pode ter Satanás que até perturbe contra você, mas a promessa tem já na tua vida: vai e passe para o outro lado. Ou seja, vai, talvez vocês vão passar. Não, eu vim aqui dizer para você que você vai passar para o outro lado. E aí quando Deus fala isso, Deus solta ele. A Bíblia diz que Jesus fica de cima do monte olhando eles passar pela tempestade. Eu gosto de um Deus que ele tem as nuances. Ele tem a nuance, está olhando você do alto e vendo se você vai obedecer. E ele também está de uma forma, quando na segunda tempestade, ele já é diferente. Ele está dentro do barco que vem a tempestade. O que eu aprendo com isso aqui?
que tem uma coisa muito forte, porque Jó estava com Jesus, estava com Deus, o Espírito Santo dentro do barco dele, mas mesmo assim veio as intempéries, veio os problemas. Na verdade, Jesus está no meu barco, não vai me privar de algumas dificuldades. Quem é que chegou aqui com dificuldade, com problema, que estava assim, como é que pode? Deus está dentro da minha casa, dentro do meu lado, da minha família, do meu emprego, e ainda tem dificuldade. Olha, deixa eu te falar uma coisa, Jesus dentro do barco não tem problema, a tempestade até veio, a dificuldade veio, mas ele já está no lugar da tempestade, e se ele está ali, ele é só acordar, ou melhor, é só ele levantar e aquietar. Só que tem uma coisa, numa das tempestades ele fala assim: aquieta-te, obedece. Ele fala umas palavras interessantes ali demais. Na verdade ele fala assim: pode se sujeitar. Deus, ele quando faz isso, ele dá uma ordem para o vento, que na verdade o vento estava fazendo algo que não deveria fazer. Ele repreendeu o vento. Vou usar um termo melhor aqui, bíblico. Ele repreendeu o vento. Você repreende alguém quando essa pessoa está certa ou errada? Está errada. Ele me repreendeu, não é isso? Observe isso aqui. Jesus na verdade repreendeu o vento, porque o vento estava fazendo alguma coisa que ele não deveria fazer com aquele povo. Opa, quem está entendendo aqui? O vento, ele estava afugentando pessoas dos quais não deveriam fazer aquilo. Por isso Jesus, ele repreendeu alguém que estava fazendo alguma coisa que estava fazendo indevidamente com aqueles do que servem. Eu vim aqui para avisar para você uma coisa, porque o inimigo ele pode até tentar nesse tempo da manifestação a mexer em algumas coisas na sua vida, mas a boa notícia é que Deus está se levantando, Jesus está se levantando para repreender todo o vento da tua vida em nome de Jesus. E tem uma coisa, o Jó do qual eu falo aqui é um Jó que ele está num caminho, fazendo tudo corretamente. Mas a proposta de Deus não é que você, como servo nesse mês, faça tudo correto, porque isso aí é o mínimo e o início das coisas. Isso aqui é para filhos maduros. Quem está entendendo isso aqui? Eu não adultero, eu não peco, eu não apronto. Tá, eu apronto, eu estou aprontando, eu não obedeço. Você pode estar... Mas o que Deus quer é que no final das contas, o que o pai queria de Jó era muito mais do que ele estava fazendo em obediência. Deus queria no final das contas que ele reconhecesse quem ele era para ele. Eu tenho entendido nesse tempo que o pai está querendo uma coisa da gente, que se a gente entender, a gente vai voar muito alto aqui, como disse a apóstola. Tem filhos aqui que têm vivido por situações que tem horas que não estão entendendo muita coisa, tem outros que estão até felizes, está um momento muito bom, mas a intenção aqui é de Jó antes de Satanás chegar, e um Jó que vive um problema depois que Satanás chega. A verdade é que se você está bem, Satanás está te olhando querendo te destruir. Se você está mal, nem sempre é porque você cometeu algum delito, mas é porque Deus está testando o seu coração. Ou na verdade existe uma coisa pior, como diz Deuteronômio 8, que diz o quê? Que na verdade Deus fez você passar por esse lugar para conhecer o que estava em seu coração. Deus, ele quer saber hoje o que está no nosso coração. Será que a conversa de Satanás com Deus poderia ser uma conversa lá, do qual Deus poderia falar assim: pode tocar, pode mexer como mexeu nas áreas de alguns aqui dentro, mas pode ficar em paz, porque aquele filho, ele não é mimado não, ele me conhece, e eu também conheço o coração dele. Engraçado que é o sofrimento de Jó, alguns estudiosos falam que levou, essa história leva 8 meses, e é interessante porque, você vê, eu imaginava antes de saber esse dado, que foi muito mais tempo, mas não, você vê que no meio do caminho, ele começa com a paciência, no início ali, ele vai bem, e os amigos estão lá visitando, ele está conversando, ele está falando um monte de coisa, e ele está segurando, mas no meio do caminho ele começa a questionar a Deus. Quem é que está na fase de questionamento em Deus aqui? Quem é que está na fase de não está entendendo algumas coisas, está questionando o que Deus está fazendo? Deixa eu falar uma coisa para ti, filho, cuidado, porque na verdade
Às vezes coisas pequenas para um pode ser grande para outras, mas coisas que estão acontecendo na nossa vida nesse tempo, e algumas pessoas entraram aqui, o Senhor me manda falar isso aqui hoje, que na verdade o Senhor está acreditando que você vai dizer não para qualquer palavra do inferno, e você vai dizer assim: não, o meu Redentor vive, e eu sei quem tenho crido, e também sei que é poderoso para me livrar. A verdade é que hoje eu vim aqui para falar o seguinte: ainda que o inimigo já tenha se levantado em algumas áreas da sua vida, eu vim aqui te avisar que ele quer se manifestar como um Deus todo-poderoso e que ele não esqueceu de você. A verdade é que hoje eu vim aqui falar, e é interessante porque assim, quando a gente está bem, a gente realmente esquece completamente dos momentos difíceis da vida. Hoje eu ouvi de um filho aqui que recebeu um laudo não muito confortável, uma pessoa bem feliz, tal, já veio preocupado. Ou seja, dificuldades vêm, mas eu falei: não acredite nisso, não acredite no que falaram para você, você tem que crer no Deus que falou que você é mais do que vencedor. Eu falei: na verdade o nosso problema é que a gente não acredita às vezes naquilo que Deus falou que você é. Eu creio em tudo que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E eu vim aqui hoje para falar, não foi para dar uma grande mensagem, foi só para te falar que na verdade existe um Deus que está olhando para você, existe um Deus que está contemplando o seu coração e está vendo de verdade que Ele pode confiar na sua fidelidade e integridade. Tem um Deus aqui que Ele está tipo assim, Ele de verdade é íntegro e justo, Ele me teme e Ele se desvia do mal. É um filho que eu posso soltar em qualquer lugar, que Ele não me adora só quando está com dinheiro no bolso, não, Ele me adora porque Ele entendeu quem eu sou. Ele me adora independente do que eu dou para Ele. Satanás pode até falar no teu ouvido: tá vendo aí, ó, não está tão bem como você estava. Cadê os mimos de Deus? Cadê aquilo que Deus te dava o tempo todo e não está te dando? Esse tempo que a gente está sobrevivendo, muitas das pessoas aqui, tem gente que acha que está vivendo uma vida qualquer. Não, você está vivendo o melhor tempo da fase da tua vida, sabia disso? Tem gente aqui que está vivendo com muito menos e está vivendo muito melhor do que antes, sim ou não aqui? Tem gente aqui que a renda caiu, você continua comendo a mesma coisa, até melhor. Tem gente aqui que está fazendo coisas que não faria jamais. Tem gente que se mudou de local. Tem gente que comprou carro. Como é que pode comprar carro no meio da pandemia? Como é que pode você fazer coisas que você nunca faria? Na verdade, Deus falou assim: filho, eu sou contigo. Você pode passar por qualquer coisa, mas o que interessa é você entender que eu sou para você. No mês da manifestação, o que a gente vai precisar aqui é o entendimento que as dificuldades que às vezes aparecem na nossa vida, na verdade é para Deus se mostrar para você que Ele é contigo e que Ele está se manifestando nesse tempo. Às vezes eu fico observando a igreja, nós não entendemos o princípio de estar aqui às vezes. Quando você vai crescendo no Evangelho, você começa a vir para a igreja não mais para buscar uma resposta, você vem para adorar o Deus da resposta, amém? Quando você vai entendendo quem é Deus, você não começa mais a ir para próximo dele, para ter só o que ele tem, mas você já entende que ele está dentro de você, e você vem para cá apenas para adorar e agradecer. Quando você vai entendendo isso, você não consegue mais ficar com a mão baixada no meio do louvor, você não consegue mais não dar uns pulos, você não consegue mais rodopiar, você não consegue deixar de fazer alguma coisa. Por isso que eu gosto de ver uns doidos aí, que tem uns que ficam ali chorando, tem uns que fazem alguma coisa, tem uns que ficam brincando de pique-esconde ali, ó, fica de cara na parede. Eu gosto de ver isso, cara. Sabe por quê? É o jeito que ele está brincando com Deus lá. Está chorando, está igual Ezequias, está de cara na parede. Fica, faz o que você quiser. Aqui você tem liberdade do Espírito Santo. Ajoelha, vem para o altar sem fazer apelo. É que a pessoa entendeu quando ele chega, o que fazer quando ele vem. Eu não sei, tem hora que eu choro, tem hora que eu fico parado, tem hora que eu pulo, aí depois eu começo a gritar, não tem voz para ministrar a palavra, que eu já gritei tanto no louvor que eu esqueci que eu ia ministrar a palavra, porque eu me alegro por aquilo que Deus já me deu.
No Dia dos Pais agora eu vi uma coisa, eu vou fechar aqui, muito forte da minha família. Dia dos Pais foram me dar presente, aí falaram assim: eu não sei o que eu vou dar para o seu pai, não sei o que eu vou dar para o meu pai, porque ele tem tudo. Gente, eu gosto demais disso. Falar que o pobre tem tudo é maravilhoso, gente. Isso é muito lindo, cara. Fala para o irmão que está ao seu lado aí: você tem tudo e não sabe, gente. Eu ouvi isso, eu fiquei tão feliz. Aí hoje eu fui abrir meu duplex lá, né? Meu modulado, lá da Casas Bahia, né? Eu abri, eu olhei, falei: cara, eu tenho tudo, cara. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo o que preciso. E eu entendi o conceito da felicidade. Felicidade não é querer, não é ter. Ser feliz não é querer ter as coisas só, não. É ser feliz com o que já tem. Ah, quando eu tiver tal coisa eu vou ser feliz. Não, eu sou feliz com o que tenho. Isso é felicidade, é o conceito da felicidade. E aí eu olhei assim, eu vi minha vida, eu falei: cara, é isso mesmo. Eu fui visitar o filhinho daquele casal. Ele fica de pé aqui, filho. Se Deus quiser, a gente vai apresentar o filho deles aqui no altar. Quem crê? Aplauda o Senhor pela vida desse casal aqui. O Kevin recebe já esse aplauso antecipado aqui em nome de Jesus. Pode sentar. Quantos meses seu filho está internado? 11 meses. Ele está 11 meses direto lá dentro. 11 meses deitado naquela caminha. 11 meses deitado naquela caminha. Com a Trax aqui, né? Eu fui lá visitar. A gente decretou uma palavra sobre aquela criança. Nós cremos no poder de Deus. Eu creio que essa igreja vai orar essa semana por ele. Nós cremos que Deus pode fazer o milagre. Nós cremos. Eu saí de lá pensando duas coisas. Primeiro, eu não vou reclamar mais de criança bagunceira. E eu falei que essa que o Kevin vai ter direito de bagunçar a igreja. Corre, filho. Eu vou dar 11 meses para ele bagunçar a igreja. Correr, empurrar a cadeira, vai. Porque eu fico pensando assim: o que é felicidade? O que é ter tudo? Ter tudo é tudo que você gostaria de ter. Não é o que você pensa em ter. O Deus de hoje, quando a gente fala de Jó, assusta, porque as pessoas falam assim: meu Deus do céu, não prega sobre isso não, pastor. Sai fora disso aí, ó. Jó não, né? Tem Jó, tem Apocalipse. Se abriu o Apocalipse, o pessoal fala: não, abre não. Apocalipse não, pelo amor de Deus, né? Gente, tem canção que canta que você fala: isso é música de enterro, gente. A gente tem assim os modelos, só que nada disso. Na verdade, eu fico me perguntando hoje: o que a gente vai sair daqui hoje, no mês da manifestação ainda mais? A criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos. Eu queria que você saísse essa semana daqui acreditando que Deus está crendo que você será o melhor filho do reino nesse mês. Que esse mês Deus pode contar com você para fazer milagres e maravilhas. Que esse mês Deus pode colocar pessoas na tua frente que você vai ter uma palavra para desatar a vida deles. Que o céu pode fazer uma reunião lá e falar assim: não, aquele não, aquele lá eu posso contar. Teve o casal que veio aqui hoje, pegou lá a liderança lá do prédio depois de um problemão. É isso aí, é manifestação. Não é ter medo de chegar ali não, porque quem está com vocês é maior do que está no mundo. Sabe, eu fico imaginando que Deus quer se levantar hoje aqui e falar assim: eu posso contar com você? Eu posso falar o teu nome para o inferno, que você vai ser forte? Fique em paz, não vai acontecer nada com você não, filho, é isso não. Mas não é isso. Na verdade, a gente tem que conhecer a Deus. A gente não pode só ouvir falar dele. A intenção é você sair daqui assim: eu entendi quem é Deus hoje na minha vida. Eu entendo que esse projeto Viva aqui não quer gerar filhos que sentem aqui e só conheçam Jesus e Deus e o céu de ouvir falar, mas de verdade os olhos viram o Senhor. Que você vai para casa hoje assim: cara, eu preciso conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Eu preciso continuar conhecê-lo. E como é que eu conheço ele? Vai ao encontro dele.
Sente com Ele, bata papo com Ele, ore mais, fale mais, jejue, vai buscar teu Deus. E pode ter certeza de uma coisa: o que você está passando vai ser fichinha diante do que Deus vai fazer na tua vida. Fique de pé nessa noite. Eu quero orar aqui só por um grupo de pessoas hoje para a gente ir embora. Eu quero orar para 2 tipos de pessoa. Eu quero orar para um grupo de pessoas aqui que estão passando até por algumas coisas que falam assim: eu a partir de hoje eu não vou mais ficar triste pelo que eu estou passando, mas hoje eu estou entendendo que o Senhor só queria se revelar a mim. Quem está entendendo isso aqui? Você não vai olhar mais o que você está passando, o que você passou, só para você falar assim: que dificuldade horrível isso. Não, na verdade o Senhor está se manifestando a mim de uma forma que Ele nunca se manifestou. E outro povo é um povo que fala assim: Senhor, pode contar comigo, eis-me aqui. Hoje é a noite do eis-me aqui também. Se você, hoje eu queria estar nos 2 apenas. Você vem e fica aqui que o céu entende. Eu não sei quem é que está não. Aqui é um povo que fala assim: vamos botar aqui o eis-me aqui. Vem para minha direita aqui, quem fala assim: eis-me aqui, pode contar comigo. Eu sei que eu tenho um Deus que é poderoso e me abençoa, tá? Agora aqui na minha esquerda eu queria que viesse aqueles que estão assim: Pai, eu já comecei a entender que o processo que eu estou passando, na verdade, não é para me matar, na verdade é para me mostrar que o Senhor é comigo. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, rápido. Eis-me aqui, o Senhor pode contar com você. E aqui o processo. Aleluia. Vem para cá, para a gente orar, para a gente ir embora. Hoje não teremos mais filhos só.